Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
do livro Paz e Libertação, uma psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, intitulada Parentes Mortos. Não ouvides que além da morte continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Tuas lágrimas são gotas de fel em sua taça de esperança. Tuas aflições são espinhos a se lhe implantarem no coração. Tua mágoa destrutiva é como neve de angústia a congelar-lhe os sonhos. Tua tristeza é sombra a escurecer-lhe a nova senda. Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para a frente, honrando-lhe a confiança com a fiel execução das tarefas que o mundo te reservou. Não vale a deserção do sofrimento, porque a fuga é sempre a dilatação do labirinto que nos arroja à invigilância, compelindo-nos a despender longo tempo na recuperação do rumo certo. Recorda que a lei de renovação atinge a todos e auxilia quem te antecedeu na grande viagem com o valor da tua renúncia e com a fortaleza da tua fé, sem esmorecer no trabalho, nosso invariável caminho para o triunfo. Converte a dor em lição e a saudade em consolo, porque de outros domínios vibratórios, as afeições inesquecíveis te acompanham os passos, regozijando você com as tuas vitórias solitárias, portas adentro de teu mundo interior. Todas as provas objetivam o aperfeiçoamento do aprendiz, e por enquanto não passamos de meros aprendizes na terra, amealhando o conhecimento e a virtude em gradativa e laboriosa ascensão para a vida eterna. Deus, a suprema sabedoria e a suprema bondade, não criaria a inteligência e o amor, a beleza e a vida para arremessá-las às trevas. Repara em torno dos teus próprios passos. A cada noite no mundo segue-se o esplendor do alvorecer. O inverno áspero é sucedido pela primavera estuante, de renascimento e floração. A lagarta que hoje se arrasta no solo, amanhã librará em pleno espaço com asas multicores de borboleta. Nada perece. Tudo se transforma na direção do infinito bem. Compreendendo dessa forma a verdade e entesourando-lhe as bênçãos, aprendamos a encontrar na morte o grande portal da vida e estaremos incorporando em nosso próprio espírito a luz inextinguível da gloriosa imortalidade. Boa noite, sejam bem-vindos à reunião da Prece da Saudade no Centro Espírita Miguel. Sou Martinha Meireles, sou uma trabalhadora da casa. Trago nesta oportunidade reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução, item 4, Sócrates, Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Neste trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz esclarecimentos quanto ao objetivo da obra, a autoridade da doutrina espírita, notícias históricas e Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Nesses nossos comentários sobre este item, Kardec nos esclarece sobre esses precursores da doutrina. As grandes ideias não surgem de súbito. Elas, quando se assentam sobre a verdade, sempre têm precursores que preparam
os caminhos. Preparados esses caminhos e chegados os tempos, Deus envia homem com a missão de resumir, coordenar, completar os elementos que estavam esparsos e reuni-los num corpo de doutrina. Assim foi com a ideia cristã, que foi pressentida séculos antes de Jesus, tendo como precursores Sócrates e Platão. Traz também na sua interpretação uma comparação entre a doutrina de Sócrates e Platão, as ideias cristãs trazidas por Jesus e os esclarecimentos trazidos pelo Espiritismo, e nós veremos esses esclarecimentos a seguir. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Nós vamos dar continuidade a partir do item 17. Nesse item 17, tem o seguinte: a virtude não pode ser ensinada. Vem por dom de Deus aos que a possuem. Primeiro, nós vamos definir virtude. É uma qualidade moral, atributo positivo de um indivíduo, disposição de praticar o bem. E não é apenas uma característica, é sim uma inclinação. São hábitos que levam o homem para o caminho do bem. Exemplo: justiça, persistência, otimismo, humildade, bondade, compaixão, empatia, perdão, honestidade, disciplina, coragem e muitos outros. A doutrina cristã diz que a virtude é uma graça, um dom ou um favor vindo de Deus. Mas, se é um favor vindo de Deus, por que não é concedido a todos? A doutrina espírita nos explica: quem possui uma virtude é porque adquiriu pelos seus esforços. É uma conquista pela prática do bem ao longo das existências. A graça é uma força que Deus oferece ao homem de boa vontade para livrá-lo do mal e praticar o bem. Item 18 da doutrina de Sócrates. É disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos outros. A doutrina cristã traz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5, um pequeno texto com o nome Não Julgar. E ali traz uma fala de Jesus. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? A doutrina espírita nos traz a resposta e nos esclarece que é pelo orgulho ou egoísmo, duas chagas que a humanidade é obrigada a lidar durante esse período que está aqui na Terra. E elas são ligadas intimamente às almas, ao íntimo do ser. E essas duas chagas podem ser confundidas com amor próprio ou como previdência. Mas será que é isso mesmo?
No texto do Momento Espírita, tem uma definição que eu achei interessante. O orgulho é arrogante, cheio de empáfia, sempre leva ao despotismo, querem respeito de todos e agem como se fossem modelo de perfeição. O amor próprio tem face de brandura. Aquele que se ama age com amor aos seus semelhantes e os vê como verdadeiros irmãos. É capaz do auto-perdão, assim como do perdão das faltas alheias. Para não confundirmos egoísmo com previdência, observemos atentamente as nossas intenções. Se só pensamos em nós mesmos ou nos nossos, se somos adeptos do cada um por si, estamos esquecendo da lei de sociedade, que é uma lei divina. Logo, não pode ser previdência, e sim egoísmo. Item 19 da doutrina de Sócrates. Se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. A doutrina espírita nos ajuda no entendimento dessas relações entre a alma e o corpo. E nos prova a ação incessante de um sobre o outro, do nosso pensamento sobre as nossas ações, nos esclarecendo que a maioria das moléstias procedem da alma, das profundezas do ser, que as enfermidades conhecidas e nomeadas pela ciência médica são, na verdade, estados vibratórios de uma mente em desequilíbrio, mostrando assim um novo olhar a ser explorado pela ciência no combate às enfermidades. Item 20 da doutrina de Sócrates. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem mal do que bem. Nesta afirmativa, a doutrina espírita nos aponta para a predominância do mal na Terra. Questão de difícil entendimento se não tivermos o conhecimento e o entendimento da existência e da pluralidade dos mundos, da destinação da Terra entre tantas moradas no universo, que foi divulgada por Jesus quando falou aos discípulos: há muitas moradas na casa do meu Pai. E também da vida futura. Então, nós precisamos ter esses entendimentos. Item 21. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. A doutrina espírita nos leva a refletir sobre as críticas que, às vezes,
fazemos sem ter uma base de conhecimentos. Criticamos porque discordamos, mas não temos um conhecimento firme sobre aquele assunto. A melhor solução é a instrução, mas sem nos injuriarmos, sem nos deixar desconfortável na situação. Vamos nos instruir para melhor debater. Esse deve ser o proceder do espírito. Instruir, instruir, instruir. A verdade é soberana. Prevalecerá mais cedo ou mais tarde. Hoje, quase 2.500 anos após Sócrates e Platão, ainda nos deparamos com criaturas que zombam da crença dos outros, inclusive da crença dos espíritos. Bem, amigos, estas foram as minhas reflexões sobre este tema. Espero ter contribuído com novos pensamentos sobre o assunto. Eu agradeço a todos e desejo uma boa noite. Boa noite a todos. Que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar, ele possa brotar dos nossos corações. A prece da noite de hoje será oferecida aos seguintes desencarnados: Aldir Simões Coutinho, Almerinda Rosa da Costa, Ângela Maria Werneck Barreto, Aril Simões Coutinho, Arminda Simões Coutinho, Áureo Luiz Chagas, Benedito Valim de Souza, Cacilda Ramalho de Figueiredo, Carmélia Correia Maia, Celina Ferreira de Souza, César Mouta, Glauca Sardinha Araújo, Kleber Fernandes de Oliveira Silva, Dejair Pereira da Silva, Eliane Gomes de Araújo, Fábio Santiago Silva, Gilberto Machado, Gercélio Machado, Guilherme Potter, Guiomar Fernandes, Hugo Micoles, Leda Bahia dos Santos, Jaime da Silva, João Alves da Silva, Juan Sierra, Cátia Pinto de Souza, Luiz Carlos Soares do Nascimento, Luiz Faria Bayer, Manuel de Azevedo, Márcia Maria Barreto Ribeiro, Maria da Conceição Nogueira de Azevedo, Maria de Lourdes Martins Sagas, Marizilda Gomes Souza, Maurício Alves Barreto, Maurício Werneck Barreto, Nicolina Alves Ramalho, Odílio Mangueira de Figueiredo, Patrícia Gomes Souza, Priscila de Souza Valverde, Poucheria Barbato Radiche, Regina Célia de Lima Fonseca, Robson Lameirão, Rosângela Lameirão, Rosileia de Jesus, Silvio César Martins Veiga, Tereza de Jesus, Virgílio Latuca, Vitor Alves da Silva e Yolanda Latuca. Para todos os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para todos os nossos irmãos que não têm por quem peçam por eles e para todos os nossos irmãos que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos unir nossos pensamentos, sentimentos e emoções em agradecimento ao Pai Todo-Poderoso, misericordioso, pelas bênçãos que nos são enviadas a cada dia, pelo envio do vosso Filho Jesus para nos instruir e esclarecer, mostrando-nos o caminho a ser percorrido com verdade, amor, justiça e caridade. Gratos estamos em poder nos reunir em orações, envolvidos nessas vibrações de fé e confiança,
de que sempre estarás conosco, quando envolvidos e irmanados em pensamentos de paz e bem. Que estes nossos pensamentos e vibrações possam alcançar e envolver nossos amores, familiares e amigos que já deixaram o corpo material, que possam ser confortados, acolhidos, tenham certeza do nosso amor e carinho e possam seguir em paz. Que assim seja, graças a Deus.